Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor, tudo bom? Tudo na paz, tudo tranquilo? Você me ouve bem? Ouço sim, senhor. Está Bom, perfeitamente bem. ótimo. Estamos já com 2.000 pessoas aqui na nossa aula. Ah, não, peraí, deixa eu ver. Levanta essa camisa aí, Luiz. Ah, não, essa é a mais top de todas. É a mais top de todas. Meio ponto na média já, meio ponto. É, não. Valeu, professor. Pô, eu curto, hein? Curto Thunder. Ai, ai. Eu torço para eles, né? Então, eu também acompanhei os jogos aí esses dias, mas não. Mas foi bom, não esperava que o time nem chegasse nos playoffs esse ano, conseguiu chegar, conseguiu ir bem. É, né? Agora tem 1 milhão de picks aí Primeiro, no draft dos próximos anos, acho que vai conseguir montar um bom time aí para os próximos anos. tomara, né? É legal, legal. Ei, mas parece que a galera não está muito alimentada. Os terceirão tá assim mesmo ou estão boicotando minha aula hoje? O que será que acontece? Professor, acabou de ter uma aula e tinha 10 alunos só. 10 alunos só? Misericórdia. Aí ainda já estava pouco, ainda conseguimos ter uma queda aqui de, sei lá, deixa eu ver, sempre nem mais 100, 200, 500%. Não, sei lá, eu sou maravilhoso na matemática. Deixa eu ver, 100% cairia para 5, 200% para 2,5, é 200%, mais ou menos. Ó, já temos mais um chegando aqui, ó, que maravilha. Aí já Somos tivemos, 3.000 agora. agora somos 3.000, já tá melhorando. E o duro é que nossa aula aqui, ela é 40 minutinhos, é pai e bola, porque é o tempo máximo do Zoom aqui. Bom, eu vou começar a conversar com vocês aqui. Então, qual que é a minha ideia que eu separei aqui para hoje? A ideia é fazer uma revisão dos conteúdos, porque alguns vão ter que fazer a superação. Não sei se é o caso de vocês. Geralmente, os que vão ter que fazer a superação são aqueles que não aparecem para a aula, né, mas tudo bem. Então, a gente vai dar uma revisada nos conteúdos e também, acredito, não sei se vocês já fizeram, a, a atividade avaliativa. Né? Tá chegando mais gente aqui. A atividade avaliativa, ela está disponível até hoje. Hoje encerra o prazo, tá bom? Então, se você ainda não fez, bom dia, Maria Júlia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, quem mais? Opa, a Estela está chegando aqui. Vinícius, Maria Júlia e o Luiz eu já falei. A Laura, bom dia também. E a Estela, bom dia também. Ó, dá para falar bom dia individual, um para cada um. Eu vou começar então aqui, gente, para a gente fazer uma revisão. E é bom que a gente vai conversando. Caso você tenha dúvida, não entendeu muito bem algum elemento, você tem a oportunidade de perguntar, tá? Deixa só eu me ajustar aqui. Como eu uso uma vez por semana, eu sempre apanho um pouquinho na hora que chega aqui, mas espera aí, vai dar certo. Cadê? Aqui. Beleza. Vocês estão vendo aí a minha telinha, né? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo trocar por aqui. Aqui. Vou trocando por aqui que eu acho que é mais fácil. Opa, peraí. Deixa eu aceitar os que estão chegando agora. Ó, vamos bater os 10 de novo já, hein? Deixa eu ver se eu peguei o slide correto aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu deixei o slide correto aberto. Bom dia aos que chegaram agora. Bom dia. Só um pouquinho que eu estou abrindo o slide aqui, tá? Ah, tá. Aqui, agora vai.
Cadê? Muito bem, vamos. Olha só. Ô, professor, só um Oi. momentinho. O Pedro Balan mandou no chat que ele quer fazer uma pergunta. Opa, pode fazer, Pedro. Tá no chat, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir lá no chat. Vocês vão me ajudando daí, gente, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat. Espera aí que agora eu vou lá para o chat. Professor, postando uma pergunta meio fora de contexto. Se não existe provas concretas de que Sócrates realmente existiu... Ah, tá, vamos ver. Se não existe provas concretas de que Sócrates realmente existiu e tudo o que se sabe dele foi escrito por Platão, então qual a probabilidade de Sócrates ser um personagem de Platão e não realmente uma pessoa? Tá, vamos lá. Na verdade, o Pedro, não existem vestígios, não existe nada escrito pelo Platão, certo? Pelo Sócrates, não existe nada escrito, porque o Sócrates ele não escreveu obras, a sua filosofia basicamente foi uma filosofia de reflexão e de conversa, de bate-papo dentro da ágora e tal. Agora, que o Sócrates de fato existiu, isso aí nós não temos muitas dúvidas. Por quê? Não só o Platão fala sobre o Sócrates, mas existem diversos outros indícios da existência do Sócrates. Percebeu? Outros autores também abordam e falam sobre o Sócrates como alguém que foi condenado e tal. Então, existem sim indícios e ele aparece em diversos outros autores. Então, por conta disso, nós sabemos sim que houve um filósofo chamado Sócrates. Agora, a ideia de como era esse Sócrates que chega até os nossos dias, essa é 100% a partir da visão do Platão. Então, se o Sócrates era exatamente do jeito que ele é, do jeito que ele é retratado, isso não tem como sabermos. Aí sim, nesse sentido, o personagem Sócrates que chega até o nosso dia é 100% uma criação do Platão. Corresponde a como ele era na realidade? Não dá para saber. Por quê? Existe, por exemplo, o Sócrates, ele é representado em algumas outras obras. Eu esqueci agora o nome do outro camarada, é um cara que trabalha com o teatro. É o... Oh, Jesus, esqueci o nome dele agora. Mas é um autor de teatro grego bem famosão, assim. Ele escreveu algumas obras e nessas obras ele apresenta o Sócrates também. Só que ele apresenta o Sócrates de uma forma bem diferente. Como alguém meio lunático. Porque imagina, na verdade, para as pessoas que viviam dentro de Atenas, as pessoas que estavam muito mais ligadas às atividades do dia a dia, o Sócrates era exatamente isso, aquela pessoa lunática que caminha pela rua refletindo sobre coisas e que não levava comida para dentro de casa, certo? Então, essa figura idealizada como um sábio, alguém que tem toda uma aura de verdade, isso aí é algo que foi sendo construído com o passar do tempo dentro da história. É claro, as reflexões do Sócrates elas são importantes, mas dentro da ágora, ele era visto, assim, até pela sua própria esposa, como alguém que não cumpria ali as suas atividades corriqueiras, na preocupação de levar comida para dentro de casa, de ficar com a família, eram preocupações que acabavam ficando em segundo plano. Tá? Então, são duas coisas distintas para nós levantarmos aqui, Pedro. A primeira é que, sim, o Sócrates, enquanto indivíduo, ele existiu, não temos muitas dúvidas sobre isso, porque ele aparece em diversos outros autores também, embora ele próprio não tenha escrito nada, certo? Agora, existe sim um personagem, Sócrates, cheio de uma aura, esse sim é a partir da interpretação do Platão que nós fazemos. Conseguiu entender? Então, esse Sócrates que chega para nós, ele é a partir da visão do Platão. Então, esse é um personagem. Corresponde à figura real? Aí não tem como, isso sim a gente não tem como a gente medir. Tá? Então, nesse sentido, esse personagem chega até nós. Consegui responder? Beleza, tranquilo. Então, se vocês tiverem outras questões, gente, nós podemos aproveitando essas aulas ao vivo, estas aulas ao vivo, para a gente ir tirando essas dúvidas também, tá bom? Afinal de contas, muitas coisas que eu falo aqui, elas estão em aulas gravadas. Mas vamos lá, então. Se tiver, como eu disse, mais alguma questão, façam aí. Eu vou passando aqui para vocês, então, vou deixar o chat aqui no cantinho.
alguns elementos que nós trabalhamos durante esse bimestre, dentro desse contexto de filosofia da ciência. A filosofia da ciência, ela é importante exatamente para refletir sobre as questões que estão balizando a ciência, daí a sua importância. Então, sobre aquilo que pode ou não pode ser feito, sobre aquilo que é certo ou errado, as questões éticas dentro da ciência, então tudo isso vai ser refletido dentro da filosofia da ciência. E até o entendimento do que é o conhecimento científico. Existem alguns mitos, por exemplo, de que a ciência é a verdade. Durante muito tempo acreditava-se nisso, né? Principalmente a partir dessa revolução científica que eu destaquei aqui. No século XVII nós temos esse movimento, no século XVII nós temos esse movimento que é conhecido como revolução científica. É a partir deste momento que existe um grande esforço para que se criar um método de forma que o ser humano consiga conhecer o mundo natural. Vocês devem se lembrar, lá no primeiro ano, essa ideia, esse anseio por conhecer o mundo natural, ele já vinha de longa data. A filosofia, ela surge exatamente diante dessa proposta, desse anseio de conhecer o mundo natural. A physis, né, lá com os pré-socráticos ainda. Então, de conhecer o mundo natural a partir da reflexão, a partir da racionalidade. E aí a gente vai tendo um longo caminho até chegarmos no século XVII. Quando chegamos no século XVII, existe um esforço, então, para construir um método. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, a ciência nada mais é do que um tipo de conhecimento construído pelo homem. E por isso, eu sempre gosto de destacar e refletir sobre isso. É a única forma de conhecer o mundo? Não, não é a única forma. Existem outras. O conhecimento teológico, o conhecimento filosófico não é científico, por exemplo. Não, o conhecimento filosófico, ele não é científico quando você vai refletir sobre alguns elementos, por exemplo, o que é a justiça, o que é a verdade. São reflexões extremamente importantes e a partir dessas reflexões você constrói outras coisas. Então, o método científico, ele é construído a partir de reflexões que ocorrem no campo da filosofia, que não é um tipo de conhecimento científico. Outras formas de conhecer, eu sempre destaco a questão do amor, a questão cultural, então são diversas formas de conhecer. Então não adianta, eu gosto sempre de destacar nesse momento também, aquela ideia assim, não adianta também você ficar naquela questão assim, vamos usar a ciência para provar a existência de Deus. Isso não rola, isso é bobagem, esse tipo de discussão. Do mesmo jeito que você vai falar assim, vamos usar a ciência para provar a existência do amor. Não vai acontecer, não vai rolar. O amor, ele existe, mas não é explicado de maneira científica. Você pode até isolar alguns elementos ali, porque quando você vê alguém, o seu corpo libera o hormônio tal, a ferotomina. O professor de química vai saber melhor que eu quais são os elementos, né? Ferotominas, os clorosquipicinas, aqueles nomes estranhos lá. Mas, tá, e como é que esses elementos criam um sentimento? Não se explica isso. Certo? Então, a ciência, ela é extremamente importante, não estou dizendo que não é, claro que é fundamental para o nosso desenvolvimento, para conhecermos o mundo físico e principalmente para explorarmos, mas por que existe no mundo hoje uma primazia sobre esse tipo de conhecimento? Porque esse tipo de conhecimento é o que mais permite ao homem gerar lucro. E se nós vivemos dentro de um sistema capitalista, eu vou valorizar aquilo que me permite gerar lucro, certo? Então, o conhecimento teológico, ele é importante? Claro que é. Como não? O conhecimento filosófico, ele é importante? É a base para todos os outros. É a base para a teologia, é a base para a ciência. Todas essas outras áreas, essas outras formas de conhecer, elas partem de pressupostos que são desenvolvidos dentro do campo filosófico. A cultura, a estética, a noção de bonito e feio. De onde vem essa discussão? Do campo da filosofia. Mas ela tem uma certa primazia na sociedade atual? Não. Por quê? Você vai gerar um lucro direto com conhecimento filosófico? Não. E com conhecimento científico? Claro que dá. Por quê? O conhecimento científico, ele te permite construir conhecer o mundo físico. E à medida que você conhece o mundo físico, você explora, você consegue gerar lucro. Então, isso explica essa primazia do conhecimento científico. Mas é importante, se você quer se desenvolver enquanto indivíduo, ter uma vida mais plena, que você se dê conta de que essa não é a única forma de conhecer e que não é a única forma de se viver. Não é a única forma de se
de se entender no mundo enquanto ser humano, tá? E aí, mas vamos nos debruçar, então, em cima desse tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. A filosofia da ciência, a ideia é exatamente essa. A primeira coisa que é importante vocês destacarem é que dentro da construção do método científico, existe uma discussão muito forte sobre, no primeiro momento, sobre racionalismo e empirismo, sendo que o racionalismo, ele pressupõe a existência de ideias inatas. O racionalismo, gente, o grande representante do racionalismo, lá na antiguidade ainda, é o Platão. É aquela ideia de que nós nascemos com algumas ideias que são nossas. Essas ideias fazem parte da nossa constituição enquanto indivíduos humanos. Os empiristas, eles têm uma visão um pouco diferente. O que o empirismo diz? Que todo conhecimento produzido, ele surge a partir da experiência. Tá? O empírico é exatamente essa ideia de experiência. E quais são os principais nomes, então, dentro agora já do final da Idade Média e início da modernidade, que vão estar defendendo cada uma dessas ideias? Bom, o primeiro que nós destacamos aí foi o Francis Bacon. Olha só, o Francis Bacon, século XVI, século XVII. Então, ele faz parte desse contexto aí de construção daquilo que nós chamamos de revolução científica. Ele é empirista e ele vem com uma máxima bem interessante. Ele diz o seguinte, olha só, para nós hoje, isso é uma coisa, não dá nem para... É banal. Hein? Conhecimento é poder. Mas essa máxima, ela foi cunhada pelo Francis Bacon, onde ele diz o seguinte, olha, nós precisamos conhecer o mundo físico porque isso nos dá a capacidade de dominar o mundo físico e de explorar o mundo físico. E quanto mais eu faço isso, mais eu tenho poder. Então, essa máxima, ela se perpetua. Conhecimento é poder. E eu quero conhecer exatamente para dominar. E o principal elemento que eu destaquei para vocês aqui é o seguinte. Dentro desse processo de conhecimento, o Bacon ele vai dizer o seguinte. O homem precisa se livrar, se ele quer conhecer o mundo físico, ele precisa se livrar de alguns ídolos. Ele vai chamar de ídolos. Essa teoria dos 4 ídolos aí, gente, é bem importante. Tem assim, várias questões na UEM, no PAS. Em vários momentos apareceu isso aí já. Então é legal você destacar. Tá? Então, primeiro, ele fala o seguinte, quais são esses 4 ídolos? O primeiro é o ídolo de tribo, que são aqueles erros da humanidade. Então, se eu quero conhecer de fato o mundo físico, eu preciso me livrar desses ídolos. Tá? Então, o primeiro ídolo de tribo, que são os erros, as questões da humanidade como um todo. Ideias como aquela assim, ó, eu consigo perceber que o Sol nasce no leste e ele se põe no oeste. Beleza, isso do ponto de vista científico, de uma explicação mais próximo do real, não existe, porque o Sol não nasce, o Sol não se põe. Essa é uma percepção que nós temos. E hoje, embora no senso comum nós dizemos que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, essa informação ela é importante, mas nós sabemos que o Sol, na verdade, ele não nasce e não se põe, ele não está se deslocando ao redor da Terra. Para nós, isso é uma coisa básica. Mas, na verdade, isso é fruto do movimento de rotação, que faz com que a gente perceba o Sol se deslocando através do céu. Tá? Então, esse é um erro da humanidade. Durante muito tempo acreditava-se, exatamente porque eu observo isso, eu acreditava que essa era a realidade. Outra coisa, a força da gravidade, né? Aquela coisa, tudo que cai, cai para baixo. Isso é um senso comum, mas nós sabemos que as coisas não caem para baixo. Não existe em cima e embaixo. A definição de cima e embaixo é uma convenção. Uma convenção, porque, na verdade, as coisas são atraídas em direção ao centro da Terra. Então, a ideia de cima e embaixo é uma coisa que eu consigo visualizar através dos meus sentidos. Nos meus sentidos eu capto assim. Eu sei que aquilo que está no meu pé, abaixo do meu pé, tá assim, meu pé está para baixo. Então, tudo que vai na direção do meu pé vai para baixo. Mas isso é senso comum. Então, esses pequenos erros que no dia a dia são indiferentes para nós, se eu estou trabalhando no desenvolvimento científico, eu preciso deixar de lado. Eu preciso ser mais preciso. E até aí, eu já vou abordar esse segundo ponto aqui, ó, que é o ídolo de mercado, que ele fala sobre a tirania das palavras. Então, eu preciso usar palavras corretas para criar conceitos. Eu não posso falar que as coisas caem para baixo. Eu preciso falar, não, elas são atraídas em direção ao centro gravitacional da Terra. E aí existem uma série de outras questões que vão sendo desenvolvidas, né? Palavras que vão sendo criadas para designar com mais precisão determinados elementos. Até chegar ao ponto que, quando você vai no médico hoje,
existe uma série de palavras ali que você não sabe, não tem a menor ideia do que é. Por quê? Exatamente essa preocupação em conhecer as coisas e, para conhecê-las, criar palavras que especifiquem tanto quanto possível o que aquelas coisas representam, tá? O ídolo da caverna são os preconceitos pessoais. Todos nós temos. Todos nós temos. À medida que nós vamos crescendo, o ser humano ele tem uma necessidade de verdade. O Nietzsche ele fala sobre isso. Ele fala, para o Nietzsche, a verdade é algo que não existe. Então, nós não temos a capacidade de... Porque tudo está em constante movimento, em constante fluxo. Então, quando você fala assim, olha, aquilo ali é uma banana. Repara, quando você fala que aquilo é uma coisa, o é representa uma única coisa no mundo. Aquilo é uma banana. Mas daqui 10 anos, aquilo ali vai ser uma banana? Não, vai ser outra coisa. Vai ser o quê, então? O Nietzsche diz o seguinte, para nós capturarmos o que existe no mundo, a gente precisa, com precisão, nós precisaríamos inventar uma palavra a cada milésimo de segundo para dizer o que aquilo é naquele instante. Mas aí nós temos uma convenção, uma generalização, criamos algumas palavras e tal. Então, repare, o ser humano ele tem essa necessidade de verdade. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos criando alguns conceitos que nos acompanham durante a vida. Só que quando você vai se debruçar sobre o conhecimento científico, para conhecer o mundo, você tem que se livrar desses preconceitos na visão do Bacon. Por quê? Quando você olha para alguma coisa, já dizendo que aquilo é uma coisa, então, se você descobre que aquilo ali não é exatamente o que você tinha pensado, qual vai ser a sua reação? Entendeu? Qual é a noção que ele estabelece aqui? Então, você precisa se livrar, você precisa ter sua mente aberta para as coisas que você vai descobrir. Talvez você vai descobrir que algumas coisas que você imaginava que eram de uma forma, elas são de outra. E aí, também o ídolo de teatro, né, que é o pensamento tradicional. Na época dele era muito forte. Por exemplo, aquilo que o Aristóteles tinha afirmado no passado era quase que uma lei. O Aristóteles não podia estar errado. E ele diz assim, não, gente, a gente não pode pensar assim. Todo mundo pode estar errado. O professor pode estar errado. O Aristóteles pode estar errado. Então, nós precisamos também nos livrar dessas amarras que nos impedem de continuar evoluindo. Tá? Então, estes são os 4 ídolos que, na visão do Francis Bacon, precisam ser eliminados quando vamos nos debruçar sobre o conhecimento do mundo físico. E aqui a gente está começando a construir, então, um método científico. Você percebe que essas ideias fazem parte, hoje, do conhecimento científico, né? Da prática científica, mas com algumas alterações que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outro cara importante também é o René Descartes. Aqui, ó, 17, século 16 e 17. Ele já é um racionalista. O Descartes acreditava que existiam algumas ideias inatas, ideias que nasciam com o homem, e isso precisava ser levado em consideração. Ele dizia o seguinte, os nossos sentidos eles são enganosos. Então, eu não posso confiar só naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu sinto pelo cheiro, pelo paladar. Porque isso nos engana muitas vezes. O próprio exemplo do nascer e do pôr do sol, ele é enganoso. Eu tenho a impressão que ele ocorre, mas na verdade ele não ocorre. Certo? Então ele começa a duvidar de tudo. Esse elemento é muito importante para o desenvolvimento da ciência, a dúvida metódica. Repare que toda pesquisa científica hoje, ela começa com uma dúvida, uma pergunta que precisa ser respondida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou vendo o áudio aqui de alguém? Não? Beleza. Se alguém precisar, tranquilo. É só abrir o áudio. Então, a grande contribuição que ele traz é exatamente essa questão da dúvida. E aí, né, não vou me estender muito aqui, porque é só uma revisãozinha, talvez uma das frases mais conhecidas da filosofia e do próprio Descartes, a mais famosa é aquela cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, onde ele começa a duvidar de tudo, até da existência do próprio corpo, mas ele consegue perceber a sua existência exatamente a partir da dúvida. Ele pensa o seguinte, olha, ainda que o meu corpo não exista, ainda que a única coisa que exista seja uma coisa bem Matrix, assim. Matrix, inclusive, se inspira nessa fala do Descartes. Ainda que a única coisa que existe seja um cérebro dentro de uma cuba, ligado ali a alguns fiozinhos, e esses fiozinhos estejam construindo a minha noção de realidade que eu tenho, eu sei que eu estou pensando. Então, pelo menos o meu pensamento existe. Então, eu existo, pelo menos enquanto pensamento. E a partir disso, qual que é a preocupação aqui? Ele vai construir, né? Começa a construir agora fundamentos que o permitam visualizar a realidade. Mas não a partir das sensações, a partir
da razão. Lembra que a preocupação, por isso ele é racionalista. A preocupação do Descartes é conceber o mundo a partir da razão. E é aí que ele cria o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É uma fórmula para você localizar todas as coisas no espaço a partir da racionalidade. A linha X e a linha Y. Né? Você consegue contar, depois tem a linha Z também, no ambiente 3D, para você localizar no espaço todos os elementos que você quiser. Essa ideia do plano cartesiano é fundamental até para desenvolver softwares, programas básicos da matemática. Né? Aqui eu separei para vocês uma ilustração sobre o método cartesiano. Ele diz o seguinte: como nós podemos, então, construir ciência? Ele coloca assim, ó, o primeiro fato é você duvidar de tudo. Isso aqui, gente, também vai ser agregado dentro do método científico. Ó, você tem uma dúvida, você divide, você quebra essa dúvida em diversas partes. Então, eu tenho um elemento de pesquisa, eu tenho uma dúvida sobre ele, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou duvidar de tudo, e tudo aquilo que pode ser, a partir da minha dúvida, tudo aquilo que pode ser retirado como falso, pronto, já não vou analisar. Então, sobrou alguma coisa. Essa coisa que sobrou, eu vou dividir ela em pedaços. O próximo passo é o quê? Partir do mais simples para o mais complexo. E no final, eu vou fazer uma revisão e vou publicar aquilo, ou publicar hoje, né? Mas eu vou fazer uma reflexão a respeito das minhas conclusões a partir desses passos que eu fiz aqui para conhecer, tá? Então, esse é o René Descartes. Seguindo aqui o John Locke. O John Locke, ele é empirista também. O John Locke, ele vai... Deixa eu só visualizar aqui, gente, para ver quanto tempo eu tenho. Tá, tem tempo. O John Locke, ele também é empirista, certo? E a ideia mais famosa do John Locke é essa ideia de tábula rasa. Tá? Ó, se alguém eu fechei aqui o chat, se alguém perguntar alguma coisa no chat, me ajudem aí e me avisem, tá? A ideia de tábula rasa é a mais famosa. Eu não vou me deter muito aqui para a gente conseguir chegar até o último, então não vou perder muito tempo aqui, mas o principal ponto do John Locke é esse. Ele diz o seguinte, ó, ele não concorda com a ideia, com a noção de que o homem ele nasce com ideias inatas, como havia sido proposto pelo Descartes. Ele diz o seguinte: todas as ideias que existem em nós, elas surgem a partir das nossas experiências. O homem, quando ele nasce, ele é como uma folha de papel em branco. O homem, quando ele nasce, ele é como uma tábula rasa. Tá aqui, ó. E à medida que nós vamos entrando em contato com o mundo vai deixando em nós algumas marquinhas. E são essas marquinhas que vão dizer quem nós somos. Então, ele fala o seguinte, na sua visão, olha só, o conhecimento provém de duas fontes, a sensação e a reflexão. Então, a sensação, ela é externa. A sensação é a sensação de, ó, vou beber uma água. A minha boca, ela captou aqui as minhas papilas gustativas, ela captou temperatura, captou sabor, captou uma série de informações aqui. Então, isso foi a sensação. Essas informações, elas são processadas a partir da reflexão. E isso é interno, certo? E essa reflexão que vai gerar, então, as informações, o conhecimento. E outra coisa interessante que eu acho que para a gente destacar é sobre isso aqui. Tá, mas o que é a reflexão? A reflexão não é um exercício da mente? E aí o John Locke ele vai dizer o seguinte: a reflexão é quando a mente ela se debruça sobre ela mesma. Percebeu isso? Então não deixa de ser uma experiência. Porque a mente começa a refletir sobre ela mesma, e isso então é o que nós vamos chamar de reflexão. Não existem ideias inatas. Quando a mente se dá conta da sua própria existência, então isso não é uma coisa inata, isso também parte de uma experiência, da mente refletindo sobre si mesma, beleza? Então você tem consciência da sua existência, mas isso acontece por quê? Como fruto da sua experiência, da sua vivência do mundo. Então ideias inatas são coisas que na visão do John Locke não existem. Seguindo. David Hume, outro empirista extremamente importante, ele vai desenvolver um pouco mais essas ideias que foram propostas pelo Locke. Tá? E ele vai dividir as coisas em impressões e ideias. Você repara que tem algumas familiaridades aqui com Locke, mas ele vai um pouquinho além. Porque ele diz o seguinte: nem todas as ideias surgem a partir de impressões. Certo? Nem todas. Então, vamos mostrar aqui. Olha só. As ideias simples, temos 10 minutos.
As ideias simples, estas sim, surgem a partir de impressões. Então, para eu saber o que é uma bola, eu tenho que ter visualizado uma bola pelo menos uma vez na minha vida, certo? Para eu saber o que é o azul, eu tenho que ter visualizado pelo menos uma vez na minha vida o azul. Agora, ainda que eu nunca tenha visto uma bola azul na minha vida, se eu já visualizei uma bola e se eu já visualizei a cor azul, eu consigo criar na minha mente uma bola azul e visualizá-la, ainda que seja na minha mente. Perceberam? Então ele deu um passinho além. Ele diz o seguinte: as impressões elas são importantes para criarmos ideias, mas uma vez que essas ideias simples, eu coloquei aqui, ó, uma vez que essas ideias simples elas foram criadas na minha mente, a minha mente tem uma capacidade incrível de criar ideias complexas, como a ideia de unicórnio. A ideia de unicórnio. Sinto muito decepcionar algumas meninas aí, né? Mas o unicórnio é algo que não existe, certo? Existe apenas, quer dizer, existe na nossa mente, Por quê? O que é um unicórnio? Um unicórnio é uma criação da mente humana, mas eu preciso, para criar esse ser, eu preciso de conhecimentos que foram adquiridos na experiência. Né? Eu preciso saber o que é um cavalo, eu preciso saber o que é um chifre. Então, quando você sabe o que é um chifre, você sabe o que é um cavalo, então você junta as duas coisas e você cria um unicórnio. Quando você sabe o que é um cavalo, quando você sabe o que é uma asa, você junta as duas coisas e cria um Pégasus, um cavalo alado. Então, essas criações é aquilo que ele vai chamar de ideias complexas. E outro detalhe importante, destaque isso aqui, gente. Ó, o David Hume ele vai criticar a ideia de indução, que o René Descartes ele defendia essa ideia de indução, de construir um conhecimento a partir da observação das coisas. Então, eu observo uma coisa uma vez, 2, 3, 4, 5 mil. Então, qual é a conclusão que eu chego? Aquilo sempre vai ocorrer da mesma forma. Então, eu estou partindo, né, para uma generalização a partir de algo que eu vi muitas vezes. O David Hume fala assim, olha, isso não é correto. Não é porque o conhecimento construído a partir da indução, ele é um conhecimento de fé. Por que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Porque eu vi isso desde o primeiro dia da minha vida. Mas não tem garantia nenhuma de que o sol vai nascer amanhã. Não existe essa garantia assim. Isso o David Hume disse. Tá? Não existe uma garantia, existe uma fé. Como isso acontece todos os dias, deve acontecer amanhã. Certo? Então ele diz o seguinte, olha, o cientista, se nós queremos construir um conhecimento próximo da verdade, o cientista ele deve ter a noção de que o conhecimento, as teses que são construídas, elas devem ser apresentadas como probabilidades, certo? E não como de fato algo que tem que ser assim, só porque eu vi acontecer isso várias vezes, isso sempre vai ser assim. Não, eu tenho que apresentar como uma probabilidade. Olha, provavelmente o sol vai nascer amanhã. Lembra? Aqui a preocupação com as palavras. Ainda que seja no senso comum, eu não tenho plena certeza. Eu tenho fé de que o sol vai nascer amanhã também. Ele vai aparecer no leste e vai desaparecer no oeste. Então, são probabilidades. Beleza? Conseguiram entender essa ideia da crítica que ele faz à indução? Deu para entender? Beleza. O cara importante aqui também é o Immanuel Kant. O Kant, ele vai... Nessa obra, ele tem várias obras, essas duas são as que eu destaquei. Crítica da razão prática e crítica da razão pura. A crítica da razão prática é onde ele vai refletir sobre a ideia de ética. Tá? E a crítica da razão pura é onde ele reflete sobre essas questões que estão relacionadas à ciência. A grande contribuição do Kant é aquilo que nós vamos chamar de revolução copernicana. Por quê? Ele faz uma mudança na ideia de ciência. Tá? Por que ele faz essa mudança? Ele diz o seguinte, olha, antes de mim, o que as pessoas estavam fazendo? Elas tinham aqui o objeto do conhecimento no centro. Então, uma árvore. Eu quero saber o que é uma árvore. Ou eu tenho alguma coisa que eu quero saber o que é aquela coisa. Então, o que estava acontecendo? Ele diz o seguinte, as pessoas ficavam girando em torno do objeto, tentando descobrir uma essência desse objeto, tentando descobrir a verdade sobre o objeto. Aquilo que ele vai chamar de número. O Kant vai chamar de número. Ele fala, as pessoas estavam buscando, girando aqui, é racionalismo. Não, é empirismo. As pessoas estão girando em torno para tentar descobrir o que é esse conhecimento. O que ele propõe, então? Ele diz o seguinte, está errado. Sabe por quê?
na verdade, as coisas, elas se revelam a mim. Então, eu não posso conhecer o número. A essência de uma coisa, ela não pode ser conhecida. O que pode ser conhecida é aquilo que se revela a mim. O que o Kant vai chamar de fenômeno. Então, o que eu posso conhecer é o fenômeno. E muitas vezes, esse fenômeno, ele se apresenta de forma diferente. Então, ele coloca no centro da discussão do conhecimento científico, não mais o objeto, mas ele coloca o sujeito, certo? Então, é a visão que o sujeito tem do objeto. E que muitas vezes, essa visão, ela vai sendo diferente em determinados momentos. Beleza? Então, gente, não vai dar tempo de eu explicar isso aqui. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha de novo lá na aula do Kant, porque eu quero chegar lá no Kuhn e no Popper, tá? Mas se você tiver dúvida sobre esses tipos de juízo, por quê? O Kant diz o seguinte, a partir do momento em que eu analiso o objeto, eu começo a emitir alguns juízos, tá? Dá uma olhadinha daí na aula sobre o Kant, se você tiver dúvida sobre isso aqui. Isso é bem importante também, tá? Mas aqui eu quero chegar lá no Karl Popper e no Kuhn. E aí não vai dar tempo, se eu for para cá. O Hegel, comentei alguma coisa com vocês também, né? Essa ideia, a ideia mais importante dele é a ideia de tese, antítese e síntese para a construção do conhecimento. Ele diz o seguinte, todo sujeito, todo conhecimento é histórico. À medida que nós somos frutos do tempo em que nós vivemos. A nossa forma de enxergar o mundo é consequência do momento da história em que nós vivemos. Só que nós, à medida que nós conhecemos o mundo, nós transformamos o mundo. E aquilo que nós transformamos no mundo vai transformando também o indivíduo. Tá? Então, o conhecimento ele é possível a partir de uma tese, uma ideia inicial, uma antítese e uma síntese. Então, aqui ele vai colocar, por exemplo, a disputa entre racionalismo e empirismo. Quem está certo? A tese ou a antítese? A junção desses dois elementos fez surgir um novo elemento, que é o criticismo do Kant, né? Que é uma junção, na verdade, do racionalismo e do criticismo. Então, essa ideia de tese, antítese e síntese é o principal conceito do Hegel. E eu tenho 2 minutos. A partir do século XX, aqui tem uma coisa importante. A partir do século XX, nós temos uma crise da ciência. Por quê? Alguns axiomas que eram utilizados para explicar a ciência, axioma é aquilo que não pode ser demonstrado, mas que você consegue racionalizar sobre ele. Por exemplo, a ideia de 2 retas paralelas que nunca se encontram. Isso é um axioma, você não pode provar isso, mas você consegue refletir sobre isso. Só que é o seguinte, com o desenvolvimento da geometria não euclidiana e da física não newtoniana, a física do oh Jesus, do bigodinho lá, como é que é? Esqueci o nome do cara. Oh, deu branco, do alemão, do Albert Einstein, a física da teoria da relatividade, alguns pressupostos das ciências foram colocados em xeque. E aí, você tem o seguinte, a conclusão, e aqui a gente vai partindo para o final, a conclusão de que o método científico, ele não consegue descobrir a verdade. Certo? Então, durante muito tempo, até o século XX, a grande preocupação era a ciência pode ajudar o homem a descobrir a verdade. Século XX, não. Nós não conseguimos descobrir a verdade. A verdade é impossível de ser descoberta. Até o Poincaré vai dizer o seguinte, as teorias não são verdadeiras nem falsas, elas são úteis. O que é possível, então? Existe até uma tentativa aqui com o Círculo de Viena, né, de tentar corrigir isso aí, dizer, não, a ciência vai descobrir a verdade. Não, não consegue. E aí nós vamos chegar nesses 2 elementos, desses 2 senhores aqui, o Popper e o Thomas Kuhn, onde eles vão dizer o seguinte, olha, o Popper vai dizer o seguinte, embora não podemos concluir ou provar que uma teoria é verdadeira, nós podemos comprovar que ela é falsa. E isso é o básico para que ela seja considerada uma teoria científica. Então, a principal ideia do Karl Popper, gente, você pode destacar isso aí, é a ideia de falseamento. Se uma teoria ela não pode ser falseada, ela não pode ser atacada, então ela não é ciência. Isso é um dogma. Isso pode ser religião, pode ser qualquer coisa, mas não é ciência. A ciência, toda teoria, ela tem que ser passível de ser criticada, de ser atacada. E quanto mais ela resiste a essas tentativas de falseamento, mais ela vai se tornando importante. Então, esse é o principal conceito aqui do Karl Popper, que também vai criticar o método indutivo. Tá? E para fechar, o Thomas Kuhn, a sua principal contribuição para nós é a